Bom dia, hoje são 30 de dezembro de 2017, é o penúltimo dia do ano. E como é que vocês estão? Tudo bom preparado para as festas? Muito bem, pessoal. Agora é 1h da manhã em ponto. E o título desse vídeo, você viu aí no início, respondendo perguntas sem sentido. Eu poderia também dizer perguntas idiotas. Então, assim, que eu já estou cansado, pessoas próximas. Eu não estou chamando ninguém de idiota, lembrando que esse vídeo não é para ofender ninguém. Esse vídeo é apenas para responder que essas perguntas são sem sentido. E as pessoas perguntam, depois fazem a mesma pergunta no outro dia. Então, para não ficar respondendo a mesma coisa todas as vezes, quando alguém fizer essa pergunta, de novo, já vou falar para a pessoa, assista esse vídeo e ali eu vou responder. Porque já não tem mais paciência e não tem mais saco para ficar respondendo sempre a mesma coisa, gastando meu tempo explicando e a pessoa não entende. E a pessoa não consegue entender. Bem, então vamos lá. Primeira pergunta eu vou colocar aí na tela para vocês. Diz assim, é uma pergunta que me fizeram, ó. Por que você odeia a Deus? Olha, isso é uma pergunta tão sem lógica que é a mesma coisa que se eu dissesse para você assim, eu odeio a Deus o tanto quanto você odeia o bicho-papão. A pessoa pode me dizer, mas o bicho-papão não existe por isso. Também não odeio a Deus. É impossível você odiar Deus. É impossível. Porque esse ser não existe. O que odeio é o fundamentalismo e o fanatismo cometido em nome desse suposto ser. Outra coisa também, perguntaram assim, por que você odeia a Bíblia? Bom, eu não odeio a Bíblia, eu odeio aquilo que as pessoas fazem usando a Bíblia. O fundamentalismo as pessoas tentando impor aquelas crenças para as outras pessoas. E eles querem colocar religião, enfiar na sua garganta abaixo, como se você fosse obrigado a engolir aquilo. Não sou obrigado. Eu tenho também o direito de me expressar. Quantas pessoas mataram usando a Bíblia? Quantas? Quantas pessoas ainda fazem isso? Quantas pessoas invadem centros de outras religiões, templos de outras religiões, destroem e ameaçam? Ora, isso que eu odeio. E as pessoas podem dizer assim, não, mas a Bíblia tem partes boas. Gente, o que eu condeno são o quê? Tratar a Bíblia como verdade absoluta. Ela não é. É um amontoado de lendas, de mitos, contos de povos antigos. Já provei isso aqui. Não só eu, o Vinícius César tem um canal maravilhoso, ele deveria ter explicado isso com a maestria sem igual. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, que a Bíblia é provado de onde são esses mitos. Então, o que eu odeio é isso, pessoas que querem impor como se fosse verdade, porque uma coisa é a fé subjetiva, que a fé é subjetiva. Quando você trata algo por verdade, você tem que provar aquilo. As pessoas não provam em nenhuma religião, nenhuma. Sobrevive a palavra. Prove. Nenhuma. Prove que você está falando a verdade. Prove que seu Deus existe. Prove que o teu inferno, a tua condenação aí pregada na sua religião é verdadeira. Não tem como. Prove que mortos ressuscitam. Não tem como. Impossível. E as pessoas querem colocar isso como se eu fosse obrigado. Não, eu apenas exponho de maneira racional, porque a Bíblia para mim é um instrumento de estudo. Como é que eu estudo a Bíblia? Eu estudo a Bíblia pelo ponto de vista racional, e assim que tem que ser qualquer livro. Mostro que a origem dela, como ela foi formada, de onde surgiram cada conto ali, cada passagem, como é que foi elaborado que é chamada canonização. É isso que eu tenho combatido. Por isso eu mostro a Bíblia como ela é um instrumento de estudo, como influenciou as sociedades. E uma coisa eu vou repetir o que a professora falou para mim no colégio que eu estagiei, no colégio da prefeitura. Ela falou que as religiões
principalmente as religiões monoteístas, causaram mais o mal do que o bem. Então, é isso aí que eu combato. Eu não odeio a Bíblia, eu odeio o que fazem em nome dela. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas, o que eu detesto e o que existe. Essa é a segunda pergunta. Por que você odeia a Bíblia? Não odeio a Bíblia, eu odeio o que fazem usando esse livro. Eu não sou obrigado a acreditar, por exemplo, que um homem foi levado ao céu e num redemoinho. Eu não sou obrigado a acreditar que dois seres supostamente espirituais, Miguel e Satanás, tenham disputado a respeito do corpo de um cadáver. E depois, também não posso acreditar que Enoque subiu ao céu e depois vem no livro de João, o teu Jesus diz que, quer dizer, supostamente teria dito, né, porque você acredita que está ali seja verdade, e diz que ninguém, fogos, que ninguém subiu ao céu. Como é que eu vou acreditar num livro desse? Como é que eu vou acreditar num livro que diz que houve gigantes na terra, depois teve o dilúvio, só sobrou a família de Noé, e mais à frente tem gigante de novo? Bem pouco, né? Aí já é demais. Tá, muito bem. Continuando. Outra pergunta que me fizeram foi assim, as fábulas têm lições práticas. Já que você acredita que a Bíblia é um monte de fábulas, por que você não fala mal das fábulas? Eu vou falar por quê, olha só. Primeiro, existem várias fábulas, elas têm lições práticas. Aquela fábula da cigarra, a formiga e a cigarra. Tem uma lição prática ali. Para o quê? Para evitar que a preguiça. Fala sobre o trabalho. Por quê? A fábula ela é trabalhada muito com crianças para ensinar valores, mas ninguém ensina que aquilo ali é verdade, que você tem que acreditar que cigarra fala, que formiga fala. Não tem isso, você não vê isso. Por isso que eu não combato as fábulas, porque elas são vistas como fábulas e nós tiramos lições ali. Por exemplo, podemos tirar lições de qualquer de filmes mesmo. Tem o filme, acho que é O Lutador, se não me engano, O Lutador de Rua. Aquilo ali não aconteceu, mas o cara fez. O cara saiu da prisão e se vingou do amigo dele, que tinha morrido lá na prisão, e ele sai para cumprir a promessa que ele fez. Aquele filme, nossa, tem um monte de luta, maneiro pra caramba, só que tem uma lição boa. Ele mostra o quê? Que ele honrou a amizade dele o tempo todo. Ele cumpriu, ele foi fiel à amizade dele. Então tem lições ali, mas ninguém ensina que se você não acreditar que aquele filme seja verdadeiro, você vai ser condenado. Por exemplo, falaram assim, mas você não acredita em duendes, a Xuxa acredita, por que você não fala? Primeiro, eu acho uma idiotice. Para mim é uma doente mental a pessoa falar isso. Que no filme, na gravação, ela disse que sentia os duendes ali por perto, que estavam ali. Isso aí é doença mental, é para ser internado. Mas tudo bem, por que isso não me incomoda? Por quê? Simplesmente porque não tem ninguém vindo na minha porta dizer para mim que se eu não acreditar nos doentes, eu irei ser condenado ou que eu irei ser amaldiçoado. Não existe um livro de regra dos duendes para que eu obedeça esse livro, e ninguém falando que eu tenho que, se eu não acreditar naquilo ali, eu serei condenado, ou que eu serei amaldiçoado, ou que teria a vida destruída. Não tem. Mas em relação à Bíblia tem isso. Por exemplo, tem um outro conto, se não me engano, é da lebre e da tartaruga. Tem uma frase que veio dali, daquela fábula, que é: a pressa é inimiga da perfeição. Pois é. Então, quando eu vejo essas fábulas, ninguém vai para a TV querer impor essas fábulas nas pessoas, ou o Congresso fazer leis baseadas nessas fábulas. Mas nós vemos pessoas tentando impor a Bíblia para as outras pessoas. Se você acredita, problema seu. Se fosse até aí, não faria vídeo nenhum. Por quê? Seria coisa pessoal. Se você olhasse como ela é e como ela foi formada, se você estudasse que ela foi formada, como ela foi formada, você jamais ia defender. Sabe por quê? Tem pessoas que o Deus dele é tão fraco, que o Deus dele se limita a páginas, letras e folha, papel. Ele precisa da Bíblia para acreditar.
Então é por isso que eu não falo contra as fábulas. Não tem nenhum programa de fábulas em horário nacional dizendo que se eu não der dinheiro para contribuir para eles, que o demônio, que o devorador vai me pegar. Não tem. É por causa disso. Agora, o que existe, porque, já que eu falo assim, porque ali se são fábulas, por que você combate, por que toma seu tempo, por que você fala contra? Se não existe, não tem problema. Não, o que está ali nas páginas da Bíblia não existe realmente. Ninguém jogado numa fornalha sobrevive. A não ser que fique pouco tempo, né? Sai, mas vai sair tudo queimado. É impossível você ficar lá dançando lá e vir um anjinho lá e te proteger. Isso é impossível. Nós vemos que na realidade a história mostra que os cristãos foram queimados, muitos deles, e até hoje, quando isso acontece, ninguém é livrado por coisa nenhuma. Mas o que acontece? O fanatismo, ele existe. O fanatismo, ele existe. A imposição de grupos tentando controlar a mente das pessoas e extorquir, e enganar, pegar dinheiro das pessoas fracas, isso existe. Isso existe. Infelizmente. Então é por isso que eu falo. Não falo das fábulas, mas falo das coisas praticadas pelos ditos cristãos que querem impor a religião deles. Agora, você quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para vocês aqui as matérias, vou deixar na descrição do vídeo, mas vou mostrar aí na tela para vocês. Olha só, o que existe, por exemplo. A Bíblia realmente são um monte de fábulas. Se você vê sentido, ok. Mas o que fazem em nome desse livro e no nome do suposto Deus do livro, isso, a maldade que fazem, isso existe. E é por isso que eu falo. Olha, eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Ó. Veja. Crivella nomeia bispo da Universal para a presidência do Procon Carioca. A fonte está aqui embaixo. De novo esse rato. Ele vai entrar também no programa que eu vou fazer, que eu já comecei, o Defina Marreta. Depois ele vai entrar aqui, esse safado. Crivella dá título de utilidade pública à Igreja Universal para receber verbas públicas. Para quê? Já dá milionário. Olha o que esses ratos querem. Isso aqui. Caso de mulher possuída queimada em fogueira, vê que possuída está entre aspas. Em fogueira, em igreja evangélica, choca Nicarágua. Essa mulher ela morreu, infelizmente. Isso aqui foi uma Assembleia de Deus, lá na Nicarágua. Isso aqui existe. Porque tudo eles veem demônio. Justiça manda marcar júri popular de acusados de matar Lucas Terra, os vagabundos lá da Universal, aqueles dois pastores. Igreja Universal e tráfico de crianças. Quem é quem pela investigação jornalística? Aqui está a fonte. Bispo justifica a pedofilia. Tem criança que provoca. Isso aqui foi um bispo católico que falou isso. Aqui está a fonte. É presa freira acusada de escolher crianças para abuso sexual. Isso também aconteceu. Outra envolvendo a Universal. Mulher pega o dinheiro do marido, dá para a igreja e ele se revolta. Acho que todo mundo viu o vídeo. Uma piranha que pegou o dinheiro do marido, que ele estava juntando, e levou para a igreja. E os babacas não quiseram devolver. Falaram daquela mulher de fé. Porque eles querem isso. É o teu dinheiro. Isso aqui existe. Safados usando a Bíblia. É por isso que eu falo. Ah, mas eu fico ofendido, fico ofendida. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não tem maneira, como eu vou dizer, uma maneira educada de dizer a você que tens dedicado a sua vida a uma ilusão. Não tem essa frase, até esqueci de quem é. Mas não tem a maneira educada de dizer isso. Outra coisa. Pastor preso em Goiás por oferecer sêmen para fiéis. Como eu falei em outro vídeo meu. Tem pessoas que estão tão habitoladas devido a lavagem cerebral que fazem com esse livro na cabeça das pessoas, que se o pastor mandar ele dar o cu, ele dá. Ele dá. Ou ela. Tem pastores que mandam a mulher dar uma buceta, ela dá. Como nós vimos em várias notícias. Eu peguei algumas. Olha aqui, ó. Por que eu me revolto? Olha aqui, ó. Barra Mansa
obriga a oração do Pai Nosso nas escolas. Especialistas criticam. Tudo bem, mas vou continuar. Ainda bem que suspenderam aqui. Por incrível que pareça, conseguiram fazer valer a laicidade do Estado. Justiça suspende obrigatoriedade do Pai Nosso nas escolas de Barra Mansa. E aqui eu encerro essas notícias. Vou deixar todas na descrição, que você viu aqui na tela, para que você venha confirmar o que eu falei aqui. Tudo bem? Porém, eu digo uma coisa. Isso existe. O fanatismo, ele existe. Tá bom? Então, quando você for me perguntar por que eu odeio a Deus, não odeio a Deus, não odeio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, mas do ponto de vista racional, do seu envolvimento com os povos, e o que aconteceu, entendeu? Como que trouxe mudanças e o que acarretou para a sociedade a divulgação da Bíblia. Simplesmente só dominou massas. Ajudou a dominar massas. E é isso que eles fazem. Porque quando você coloca na cabeça da pessoa que aquilo é sagrado, a pessoa não questiona. Não questiona. Fábulas têm lições práticas. Por que você, já que você acredita que a Bíblia é um monte de fábulas, por que você não fala mal das fábulas? Já falei aqui o porquê. Então, está aí a resposta. Quando alguém me perguntar isso, eu vou mandar olhar este vídeo, porque eu já não tenho mais paciência para responder a mesma coisa. Tá bom? Então não quero ofender ninguém, não estou ofendendo ninguém, mas se vier de gracinha falar besteira aqui, dependendo, vai ouvir de volta, ou escrever, vai receber de volta, porque quando você me dá direito, quando você me xinga, você me dá direito a te xingar também. Se me respeitar, eu vou te respeitar, como eu sempre faço, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.